Boa tarde, segunda-feira, 4 de março. O Senado agora está começando. A sessão para votar os vetos da presidente Dilma ao projeto que redistribui os royalties do petróleo está marcada para amanhã, às 7 da noite. Os vetos da presidente Dilma garantem que a nova distribuição dos royalties do petróleo só vale para os contratos novos. Se eles forem derrubados, entra em vigor o texto aprovado pelo Congresso, que distribui entre todos os estados até os royalties dos poços já licitados. Representantes do Rio de Janeiro e Espírito Santo, principais estados produtores, não querem perder receita e, por isso, brigam pela permanência dos vetos. Amanhã, no plenário, eles enfrentam os parlamentares dos outros estados, que defendem a distribuição dos royalties entre todas as unidades da federação. E logo depois do exame dos vetos à redistribuição dos royalties do petróleo, os parlamentares estão convocados para votar o orçamento de 2013. O atraso na apreciação da matéria tem prejudicado, principalmente, os gastos com investimentos públicos. O orçamento prevê uma receita de 2,276 bilhões de reais. Foram reservados 610 bilhões para pagar juros da dívida e 195 bilhões para investimentos. Um dispositivo permite ao governo realocar 30% das despesas quando achar necessário. Para elaborar o orçamento, o Congresso considerou um crescimento econômico de 4,5% e uma inflação de 4,9%. O orçamento deveria ter sido aprovado até o final de dezembro para que a execução das despesas começasse em 1º de janeiro de 2013. Como o país não pode parar, mesmo sem um orçamento aprovado, a lei permite que sejam feitos gastos em algumas áreas. Em saúde e educação, por exemplo, o governo pode executar despesas obrigatórias. Também ficam liberadas despesas de custeio, como contas de água e luz. Já para investir em obras, é preciso aprovar créditos suplementares por meio de projetos de lei ou medidas provisórias. Houve uma medida provisória agora, no início do ano, final do ano passado, início desse, que exatamente trazia uma parte do que seriam esses investimentos, né? Uma medida provisória de 40 e poucos bilhões. Agora, eu estou falando de um número de 195 bilhões e meio, então, quer dizer, ficaram de fora aí 150 bilhões em investimentos. O consultor destaca que o atraso na aprovação do orçamento prejudica o andamento das obras. Se você atrasa esse período de não votação do orçamento, implica a crescer aos prazos que a legislação já estabelece para licitações, contratações, etc., a crescer esses 2 ou 3 meses agora que nós perdemos no início do ano. Mas entre os parlamentares não há consenso para a votação do orçamento nesta semana. Alguns apoiam a análise do veto à lei de distribuição dos royalties do petróleo antes da peça orçamentária, como foi proposto pelo presidente do Congresso. Outros insistem que é preciso votar primeiro todos os vetos que estão pendentes. A Constituição tem que ser respeitada. E a Constituição diz, com toda clareza, sem margem a dúvida, de que enquanto houver vetos que não foram ainda votados pelo Congresso, não pode votar mais nenhuma matéria que seja de competência do Congresso. Logo, não pode votar o orçamento. Eu penso que tem que ser examinado agora os vetos e fico confortada também que o presidente tenha colocado os vetos em primeiro lugar. É isso que nós temos que fazer antes de votar orçamento e outras matérias. O Congresso Nacional tem mais de 3 mil vetos para analisar. Alguns esperam apreciação desde o ano 2000. A solução para evitar esse acúmulo é tema de várias propostas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas ainda não há consenso sobre nenhuma delas. O Congresso acumulou mais de 3.200 vetos presidenciais ao longo dos últimos 10 anos, uma média de 300 vetos por ano, ou 30 por mês. De acordo com a Constituição, se o Congresso não analisar o veto em 30 dias, as demais proposições não podem ser votadas. O texto não deixa claro se essas proposições são apenas outros vetos ou se incluem também os projetos de lei, como o orçamento. 3 propostas de emenda à Constituição de iniciativa dos senadores alteram a tramitação dos vetos. Os parlamentares buscam evitar o acúmulo e esclarecer as dúvidas sobre o texto constitucional. O senador Rubem Figueiró
propõe que as pautas do Congresso, do Senado e da Câmara sejam trancadas se os vetos não forem votados em 45 dias. Poderia, por exemplo, trancar só a pauta do Congresso e não trancar da Câmara e do Senado. Por que o senhor decidiu englobar os 3 plenários, digamos? Aí seria um risco na água, porque o Congresso poucas vezes funciona. E se nós impedirmos a ação da Câmara e do Senado, haverá repercussão sobre o Congresso. A PEC do senador Zezé Perrella é semelhante. Ele apenas sugere um prazo maior, de 90 dias. Não tem razão e motivo para que você possa estender mais prazo. Os 45 dias são suficientes para que cada liderança ou cada partido político representado na Câmara possa fazer uma avaliação do veto. 45 seria um prazo, eu acho, suficiente para que o Congresso possa realmente votar. Nós temos obrigatoriedade demais. Daqui a pouco nós não vamos dar conta de cumprir tanto prazo. São horas para votar isso, dias para votar aquilo. A apreciação do veto é parte do rito, do processo legislativo. Tem que ser feita. Mas isso não pode ser feita impositivamente. O que for mais curto o tempo de apreciação, melhor. O senador Sérgio Souza propõe que, se o veto não for analisado em 90 dias, seja considerado aceito pelo Congresso. A partir do momento que você tem um veto, por mais simples, mais singelo que ele seja, e ele tem o poder de trancar a pauta, pode engessar todo o Congresso Nacional. Nós vamos deixar de votar, por exemplo, leis que interessam ao povo brasileiro, como Lei de Diretriz Orçamentária, Plano Plurianual, LDO e toda a legislação que passa pelo Congresso Nacional. O presidente tem, constitucionalmente, ela pode vetar ou não. No caso dela vetar, esse veto tem que ser apreciado. O Congresso tem que dizer se concorda ou não com o veto que foi colocado pela Presidente da República. Muitas e muitas vezes o veto ele não é aceito, ele é discutível. Então o Congresso tem por obrigação votar, aceitar ou rejeitar. Nós temos que fazer o dever de casa. Não é possível ficar 3.000 vetos aqui sem apreciação pelo Congresso Nacional. Nós vamos ter que deliberar sobre isso. O que não pode é ficar um acúmulo de matérias sem uma decisão final, no caso vetos, com ad eterno. Eu sugiro que façamos isso numa visão de reforma dos regimentos da Casa, para que a gente possa estabelecer um fim ao processo legislativo que seja adequado com o ritmo de trabalho que para muitos pode ser ter folga, mas aqui é intenso. Nesta semana, as 2 últimas comissões a definirem os dirigentes instalam os trabalhos. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, é o indicado para presidir a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, está cotado para a vice-presidência. A Comissão de Ciência e Tecnologia é o outro colegiado que vai eleger o presidente e o vice-presidente para o biênio 2013-2014. E o Conselho de Comunicação Social do Congresso teve reunião hoje e decidiu que crimes praticados contra jornalistas podem ser investigados pela Polícia Federal. O Conselho de Comunicação Social manifestou apoio ao projeto de lei do deputado delegado Protógenes Queiroz. A proposta prevê que os crimes contra profissionais no exercício da atividade jornalística sejam investigados pela Polícia Federal, se houver omissão da Polícia Estadual constatada 90 dias após o crime. O projeto ainda tem que passar pelas comissões da Câmara antes de chegar ao Senado. O Conselho pede prioridade para a tramitação desse projeto e recomenda que deputados e senadores se atentem para o fato de que todos os profissionais da comunicação devem estar protegidos. No ano passado, por exemplo, nós tivemos 3 assassinatos de jornalistas e 7 de radialistas ou de pequenos empresários da comunicação. Não importa se jornalista, radialista, blogueiro, o que importa é que sejam apurados os crimes contra os profissionais e os trabalhadores, de uma forma geral, que atuam de uma forma mais efetiva no ato do jornalismo. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Boa tarde e até amanhã.